A nossa primeira palestra é sobre microbiologia de solos e o uso de bioinsumos na agricultura. E será ministrada pelo Dr. Anderson Ferreira, pesquisador da área de ecologia e genética microbiana na empresa brasileira de pesquisa agropecuária Embrapa Trigo. Nosso palestrante é doutor e mestre em genética. Tem especialização em biotecnologia, foi chefe de pesquisa e desenvolvimento da Embrapa Agrocivil Pastoril. Possui graduação em ciências biológicas, ênfase em biotecnologia. Tem experiência em gestão de equipes de ciência e tecnologia voltada à agropecuária e gestão na área de pesquisa científica e desenvolvimento. Continua atuando em pesquisas nas áreas de genética molecular, com ênfase em genética de micro-organismos, principalmente no tema microbiologia de solos em sistemas integrados de produção, ecologia genética microbiana. Enfim, um currículo vasto aqui, então vamos receber com uma calorosa salva de palmas nosso palestrante, Dr. Anderson Ferreira. Bem-vindo ao nosso Fórum Norte Gaúcho. Obrigado. Bom dia a todos. Luiz, obrigado pelo convite. Em seu nome, agradeço aí a comissão organizadora e já parabenizo pelo evento, tá? Muito bom. Espero corresponder, né, com essa apresentação aí, a expectativa do público também. O Luiz conversou comigo um pouco sobre o que ele esperava de uma palestra nessa temática para esse evento. Se nós formos ver, o público é bem eclético, né? Então, a gente tem os técnicos, produtores, temos os estudantes, e a gente tem que adequar uma linguagem para que todo mundo leve, né, uma mensagem sobre essa temática para a sua casa, para a sua propriedade, para a sua realidade no trabalho. Então, vou passar para vocês duas mensagens principais hoje. Uma delas, como que eu cuido dessa parte microbiológica do solo, e como que isso conecta o uso do bioinsumo. Porque hoje está muito, né, o que está mais na mídia, o que está em voga é o uso dos bioinsumos na agricultura, seja para controle de doença, né, pragas, né, e também muitos, que esses já são mais conhecidos, nossos produtores, a parte de inoculantes, né, estimulantes também para crescimento de plantas. Agora, não adianta eu fazer uso de uma ferramenta desse nível tecnológico e, de repente, não ter o meu solo preparado para isso, não ter o ambiente preparado para receber esse tipo de produto. Então, vou tratar nesses dois temas aí com vocês. E, para começar, só para a gente relembrar, né, ontem eu vi uma palestra de um colega aqui do Sul sobre nematóide. E nematóide, bactéria, fungo, todo mundo começa mostrando o que é, né? Parece, então, um pouco diferente das demais palestras, mas acho que é bom se a gente dar essa balizada e sempre relembrar alguns, não conceitos, mas alguns aspectos básicos aí. Hoje, o que a gente tem muito com o bioinsumo está baseado em bactéria e fungo, né? Mas a gente tem outros micro-organismos aí que ficam no nosso solo, também associados às plantas, que eles podem ser patógenos, né, causar doenças, e esses são os que a gente sempre vê no campo, porque ele tem um sintoma, né, muito forte. Mas hoje eu vou focar muito naqueles que nos ajudam. E esses a gente não consegue ver muito, né? É difícil. Não tem, principalmente no nosso dia a dia. O que a gente vê quando inocula, por exemplo, uma soja, você arranca e tem um nódulo, aí você fala, opa, aqui está. Agora, quem usa um inoculante para milho, por exemplo, consegue ver alguma coisa quando arranca a planta ou não tem? Então, esse é o grande desafio. Mas a microbiologia, né, o prefeito comentou da pandemia, ela teve vários aspectos negativos. Mas uma das coisas que as pessoas passaram a acreditar com essa pandemia é que mesmo não vendo, um micro-organismo existe, né? E foi aí a prova disso tudo. Então, hoje, se a gente for olhar, eu não vejo micro-organismo, ok, a olho nu, né? Mas ele está ali. Tá? E vamos focar na parte boa deles. O que só para a gente fazer alguma analogia, né? Normalmente, quando é fungo ainda, a gente fala que consegue ver alguma macroestrutura, né? A gente passa lá, vê o famoso orelha de pau, né? Ou se a gente vê na palhada também, a gente consegue ver
algum cogumelo, vamos chamar assim, que é uma estrutura aí de reprodução. Mas na nossa casa, se a gente vacilar um pouco, né, também tem um pão fungado lá. É um jeito de ver aí no visual, né, fungo. E já quando a gente vai para a lavoura, daí o problema é bem mais complexo. E aqui já há 2 patógenos, né, causadores de doença, aí, um de berela, aqui uma fusariose, causando a podridão aí no milho. E quando a gente vai para o microscópio, que eu falei que não dá para ver olho nu, e eu quero que vocês guardem bem essa estrutura aqui, ó, que é uma hifa de fungo, porque eu vou mostrar ela depois, como que ela fica num macroagregado de solo. E aí vocês vão entender uma coisa que é, hoje, talvez a principal mensagem. Eu tenho química de solo, aí os colegas da agronomia cuidam da química. E eu tenho a física, eles vão lá e cuidam da física. Mas, agora puxando a sardinha para o meu lado, não tem química e nem física de solo se não tiver biologia. É isso que é a questão. A parte viva, quem transforma a energia no solo, são os micro-organismos. Então, depois vou mostrar para vocês isso aqui lá no macroagregado. Quando eu falo em bactérias, aí já complica para a gente ver alguma coisa a olho nu. Mas tem como ver. Tá? Aqui é quando eu olho no microscópio. Aqui tem um formato de célula bem conhecido nosso aí. Talvez 50% dos produtos microbianos hoje, para controle de doença e praga, são nesse formato de célula, que é um bacillus. Vamos falar um pouco mais deles depois. E aqui também, quando eu vou no campo, eu tenho doença bacteriana. Né? Em milho, em trigo também, acaba a gente visualizando. Nos alimentos, tentei esconder a marca aqui, mas não tem como, né? Porque esse potinho aí já é bem clássico aí da geração mais antiga, né? Mas hoje você tem muitos produtos, principalmente os lácteos aí, que utilizam probióticos e micro-organismos. Então, é uma forma mais difícil de ver como aquele pão fungado, né? E nas bactérias, chamando a atenção para vocês, para um ponto, isso aqui são vários tipos de célula que eu posso ter em bactéria. Um cocos, que é uma bolinha, por exemplo, mas como eu comentei, hoje, se a gente for analisar os nossos micro-organismos em produto, aí, nem são a maioria bacilos. Eles aguentam muito o estresse ambiental, então quando você faz um inoculante, você tem tempo de prateleira, ele compete bem no solo, enfim, algumas características aí. Mas, só a gente relembrando quem são, né, esses micro-organismos que nós vamos tratar, aqui tem uma curiosidade interessante. Ó. Quando eu olho esse ambiente aqui, todo mundo vê simplesmente, né, a lavoura de trigo. E lá no fundo, deve ser eucalipto aqui, né? E aqui já uma lavoura de trigo já pronta para colheita. Quando eu olho isso daqui, eu já vejo um monte de micro-organismo associado a esse ambiente. Em todo ele. Na folha do trigo, na flor, depois na semente, na raiz, no solo. O nosso corpo humano tem mais célula microbiana do que célula humana, célula animal. Isso a ciência já mostrou. E quando a gente olha para uma planta, não é diferente. Tá? E por que não tem doença em toda a lavoura, não tem praga em todo o solo, enfim? Por quê? Eles coevoluíram. Então, eles aprenderam a interagir. Quando eu tenho uma ocorrência de uma doença, é provavelmente um desequilíbrio que eu tenho naquele ambiente. E é nesse ponto que a gente pode mexer um pouco. Como que eu mantenho esse ambiente equilibrado? A própria microbiota desse solo associado a essas plantas, isso já é do produtor, já está na propriedade dele. O manejo adequado já, eu falo que ele tem o bioinsumo em casa já. É que ele só não descobriu ainda. Né? Então, quando eu olho numa lavoura de milho, da mesma forma. A analogia é a mesma. Se eu olhar aqui, eu posso ver simplesmente uma lavoura de milho. Não. Eu vejo muito micro-organismo associado trabalhando aí. Promotor de crescimento, fixador de nitrogênio. E, ô Luiz, tu me consegue uma aguinha, por gentileza? Ou alguém dá? Obrigado. Muitos dos micro-organismos são transmitidos via semente.
E aí vem aquela questão também, quanto tempo de armazenamento de uma semente? Esse tipo de micro-organismo vai decrescendo. E eu não estou falando de doença, não. Estou falando de micro-organismo bom. Controlador de doença, promotor de crescimento. Tá? Então, tem muito por aí. Isso aqui é só uma foto de curiosidade. Ó. Isso é uma semente e ela começou a germinar. São as primeiras 48 horas dela. E antes de colocar para germinar, essa semente foi esterilizada. Vou usar esse termo, desinfectada superficialmente. Então não era para ter nada aí dentro. Ou melhor, por fora. Mas quando a gente coloca ela para germinar, vocês viram aquele formato de célula em cocos lá, aquela bolotinha, né? Olha lá. Olha o tamanho da colônia já saindo aqui entre um cotilédone e outro. Então, já começa daí a interação dessas plantas. Anos de coevolução. Hoje, com bioinsumo, o que o ser humano está fazendo? Tentando imitar a natureza. Então, o microbiologista vai no campo, coleta, identifica algum micro-organismo benéfico, produz em alta quantidade e devolve para um fim específico. Mas, voltando, se nós cuidarmos do que a gente já tem, o passo é gigante. Tá? E aqui é só uma curiosidade. Quando eu olho uma planta daquela, sempre eu vou ter maior quantidade de micro-organismo na raiz, associado à raiz, próximo a ela. E conforme eu vou subindo na planta, folha e na semente, como eu comentei, vai diminuindo bastante. Então, o solo tem que ser o nosso foco, sempre um olhar diferenciado para ele. Tá? Aqui, quando eu vou para o solo, então, eu comentei... Obrigado. Ajudou bastante. Quando a gente vai para o solo, uma coisa que a gente tem que observar, e isso é interessante para quem está todo dia no campo, aqui começa a nossa bom uso do nosso bioinsumo. Certo? Esse bioinsumo, por exemplo, vamos imaginar que a gente fosse usar um inoculante aqui. Se eu tiver um solo desequilibrado, adianta eu colocar algo vivo ali? Não vai sobreviver. Ou a taxa de sobrevivência vai ser baixa. Você trouxe alguém, né? Agora esqueci o nome da senhora que me apresentou, né? Ela falou, eu estou 11 anos na Embrapa, fiquei 11 anos no Mato Grosso. E estou há uns 8 meses aqui no Rio Grande do Sul de volta. Não é fácil você tirar o indivíduo de um lugar que ele está estabilizado e colocar em outro. Tá? É uma adaptação e você vai aos poucos sobrevivendo a isso. E esses micro-organismos, quando eu uso um bioinsumo num local desse, é isso. Você traz alguém que está em outro local, vivendo de boas lá, como a gente diria, e coloca ele num ambiente adverso novamente. Se você não tiver um ambiente favorável, ele não vai prosperar ali. Tá? Então, essa é uma questão importante. E aqui a dica assim, é o seguinte, quando eu olho esse tipo de solo recém-plantado, né, ou aqui já uma cultura estabelecida, né, aqui também, nesse tipo de ambiente eu tenho um grupo de micro-organismos mais focado para degradação de resíduo vegetal. Tá? Muito cuidado com esse termo resíduo, porque às vezes a gente associa ele a coisa ruim, né? Então, nesse caso, é a nossa palhada, é coisa boa. E quando eu tenho esse tipo de planta, nesse estágio de desenvolvimento, eu já tenho muitos micro-organismos já conectados à raiz da planta. Porque ela perde muito nutriente para esse solo. E aí você tem muito micro-organismo que se aproxima e interage muito aí. O que eles vêm atrás? Comida e casa. De graça. Só que esse ambiente, ele gera um local de competição por espaço, por comida. E aí que eu não posso ter um desequilíbrio. Porque é onde os patógenos se aproveitam e acometem a planta. Então, aí que eu digo, hoje, se a gente pegar um solo, a gente pode sair daqui, parar na primeira lavoura que a gente encontrar e coletar solo, nós vamos encontrar todos os patógenos que são as principais doenças do trigo, milho e soja. E eu digo isso com tranquilidade. Porque isso está na literatura e eu já observei. Só que por que a doença não pega ali? Por que não? Tal local tem, não tem.
ela só vai se expressar onde ela conseguir dominar essa microbiota e ficar em maior quantidade e acaba consumindo a planta. O patógeno, ele acaba então matando o seu hospedeiro. Ele chega a um ponto que ele vai dominando e ultrapassa essa barreira, certo? Então, por isso que a gente tem que cuidar bastante. Uma outra coisa que é interessante, aqui só dando um outro exemplo, aqui é pastagem e aqui foi removido a silagem. Então, aqui já começa um recado interessante. Como eu comentei antes, onde eu tenho planta viva, eu tenho 2 tipos de grupos de micro-organismos ativos. Quando eu não tenho mais a planta viva, eu tenho mais os decompositores. Quer dizer que morreu todo mundo que estava na planta e morreu todo mundo que estava no solo? Nada disso. Ele vai entrar num período de latência, vai diminuir a atividade nesse solo. Quando você cultivar outra planta ali em cima, vem de novo. E aumenta e assim segue. Então, tudo está no nosso solo, basta nós favorecermos esses grupos. Então, de novo, o produtor já tem o bioinsumo dele lá na lavoura. Tá? Vou mostrar um pouquinho como é que ele faz para ativar isso depois. Ou para melhorar. Uma delas foi comentado aqui pelo Luiz. Ele comentou do projeto Duas Safras. Se eu comentei antes, eu fiquei 11 anos num lugar que o solo nunca vê o sol. E ó que lá tem sol, né? Mas assim, é o ano inteiro aquele solo produzindo. É a intensificação do uso da terra. E eu vi e digo para vocês, funciona. É outro clima, é outro ambiente, beleza. São outras plantas, mas por que a gente não pode fazer? Né? Pressionar a Embrapa, pressionar a Emater aí. Cadê o sistema de produção que permita que eu faça isso? Aqui na minha condição. Que o meu solo aqui não veja o sol. Né? É impactante isso, é forte. Estou falando, não é contra, não. É a favor. Eu gostaria muito que a gente fosse por esse caminho. Porque eu tenho um solo ativo e muito micro-organismo o tempo todo, num equilíbrio. Só que aí tem um detalhe. Nós não podemos fazer isso sem repor o que é exportado. Aqui, ó, eu mostrei uma foto para vocês. Quando eu faço uma silagem, eu exporto tudo que eu coloquei para cima do solo. É forte isso? E o solo é uma caixa, é a nossa poupança finita. Só tem um jeito de eu fazer essa poupança continuar com dinheiro. Ou com nutriente. É devolvendo o que foi exportado. E aí se engana quem vem aqui nessa pastagem, coloca a sua máquina colhedora de nutriente, chamado boi, e pensa que não está exportando nada. Tá? Quem trabalha com a parte da pecuária junto, ou exclusivo com a pecuária, a sua máquina de colher, né? Não vou falar uma marca famosa aqui de colhedora, né, para não fazer merchan, mas enfim, pense naquela mais famosa que vocês conhecem. A do pecuarista é o boi. Então isso tem que ser considerado. Quanto eu preciso de massa de forragem por quilo de boi que eu produzi e quanto eu preciso de nutriente para produzir 1 quilo de boi, ou aquela quantidade de massa. Isso precisa voltar. Então, para fazer o solo não enxergar o sol, eu preciso devolver o que eu estou tirando. Tá? Os micro-organismos só, como eu falei, eles processam isso. Levam de um ponto a outro, mas eles não têm como fabricar se você não der a matéria-prima. E no caso deles é planta ou você também usar a parte de fertilizante químico. E aqui, só para a gente se localizar um pouco, controlando meu tempo aqui, quando a gente pensa no solo, só para a gente ter uma ideia do tamanho de partícula e por que a gente não vê o micro-organismo lá. Isso aqui é um grão de areia, médio. Aqui uma partícula de silt. Aqui tem as medidas, 2.000 micrômetros, esqueça a unidade, mas vamos pelo número, 50. Uma bactéria vai ter menos de 2 micrômetros. Então é bem pequeno. Mas
A diferença é que ela trabalha em comunidade. Né? Por que a gente se junta enquanto produtor, ou seja, enquanto profissional liberal, a um sindicato, por exemplo? A gente está em busca de uma comunidade, para ganhar força, para se unir. Né? E é desse jeito que esses micro-organismos fazem o trabalho. Sozinhos, eles seriam muito pequenos. E aqui, para a gente ter uma ideia, eu tenho um macroagregado que eu vou mostrar depois, que é um pouquinho melhor de a gente visualizar. Então, aqui tem um tamanho dele, e aqui um microagregado. Então, as bactérias, elas ficam sempre num microagregado. Nessa outra foto é colorida, vamos chegar lá. E aqui, ó, a gente já tem aparecendo ao redor do macroagregado aquela hifa de fungo que vocês viram lá no microscópio, lá no começo. Isso aqui é um macroagregado de um solo bacana, bem manejado. Como a gente diz, bem estruturado. Né? Aquele solo que não está compactado e nem degradado quimicamente. Né? E até o conceito de degradado não vou explorar aqui, mas seria aquele solo onde você foi tirando, né? Mas não está perdido. Né? Tem que reinserir de novo no sistema produtivo, com algumas práticas, e também repor o que foi embora. Mas vamos lá. Esse macroagregado, então, eu tenho partícula de areia gigante, aqui, ó, o silt, aqui, oxigênio e água, esse azulzinho, vamos pensar assim. Então, o macroagregado tem que ter o oxigênio. As bactérias que ficam nesse solo e os fungos, eles não vivem sem oxigênio. Isso é um ponto-chave. Onde que nós vamos ter micro-organismo que vive sem oxigênio? Lavouras, por exemplo, de arroz. Num perfil de solo nosso aqui, se a gente descer a 40, 1 metro, onde você começa a diminuir muito a taxa de oxigênio, aí você começa a ter alguns grupos. Mas quem fica no 0 a 10, 0 a 20, quem faz a coisa funcionar para valer, são os que usam oxigênio. E isso é fundamental. Porque num solo compactado, eu vou começar a mexer nessa dinâmica de água e de ar aqui. E isso nós vamos discutir um pouquinho mais. O fato aqui, chamar atenção, no macroagregado, quem amarra esse macroagregado, quem deixa ele estruturado, bonitinho, é o fungo de solo. E as bactérias estão aqui, ó, pequenas ali, ela vive mais no ambiente aquoso, tem um papel fundamental também no processamento. Cada um com o seu papel. Então, no macroagregado sempre vai estar esse enovelado aí por fungo. E aí eu chego num ponto que é crucial para vocês. Aqui seria a dinâmica natural de um solo, né? Ele é um solo bem estruturado, bem agregado, ele protege micro-organismo, tem casa para micro-organismo, tem comida, ó, vai decompondo essa matéria orgânica e vai vivendo. Por sua vez, se ele decompõe essa matéria orgânica, ele reduz a agregação do solo. E aí é que nós entramos. Nós vamos mexer nesse manejo de solo da minha área para fazer esse caminho invertido. E aí nós vamos ficar naquela briga de braço ali, né, que micro-organismo não tem braço, né, no sentido figurado, com essa microbiota. Se eu alimentar com mais matéria orgânica aqui, que pode ser por meio do meu resíduo vegetal, planta de cobertura, planta de serviço, né, como a gente chama. E aí a gente começa a girar ao contrário. Aí o micro-organismo gira ao contrário de novo. E aí nós vamos ter a coisa ativa. Solo vivo. Solo ativo. E aqui, só para mostrar para vocês, ó, nesse 0 a 10, 0 a 20 aqui, ó, que é o nosso horizonte A, que a gente diz, é a cereja do bolo do nosso solo, onde tem a maior quantidade de raiz, né, e a maior atividade também desses micro-organismos. Conforme eu vou descendo no perfil do solo, eu vou mudando para esses micro-organismos que toleram baixo oxigênio, mas eles também têm um papel, nesse momento, menos importante com quem está aqui em cima. E claro que a quantidade, se eu analiso 0 a 5, é a minha maior quantidade de micro-organismo. Só que esse é o lugar que o nosso bioinsumo vai cair quando eu aplico. Então, eu tenho que estar muito tranquilo nessa parte para receber essa aplicação.
Esses 2 slides, eles são uma curiosidade. Isso acontecia muito, mas se vocês se depararem com essa realidade, se for familiar, talvez seja a hora de repensar. Muito, né, se fazia uso do calcário, uma época, meio que usou o calcário, estou precisando colocar um calcário, mas sem uma análise de solo, sem entender como você estava naquele ambiente, né? E quando eu faço um uso de calcário, eu mexo no meu pH de solo. O que acontece quando eu mexo nesse pH? Eu vou mexer com os grupos microbianos que gostam mais de um pH mais ácido ou menos ácido. Tá? Então, eu estou fazendo uma intervenção aí. Geralmente, a gente tinha aquela assim, coloquei o calcário e depois as plantas ficam um pouco mais bonitas, né, na próxima safra. Pô, tá bacana. Esse é um visual, né? É a informação genérica. Agora, a gente desceu um pouco. E esses micro-organismos, tudo ativo, vão atacar o quê? A nossa matéria orgânica. Se não tiver adubo lá, obviamente. E aí, as plantas ficam muito mais bonitas. Pá, que legal. Deu certo. Bobear no outro ano, volta com calcário de novo. Vou dali 2 anos, né, conforme tiver o dinheiro. Mas esquece do resto. Isso aqui vai terminar. Porque eu falei antes, é finito. Então, aqui entra... Opa, acho que eu pulei. Aqui entra a importância de eu fazer a minha reposição. Eu coloquei aqui só macro, né? Só macro, mas os micronutrientes que vêm também com o uso de adubação. Mas tem uma outra questão que é interessante que eu posso fazer uso. É ciclar o que eu já tenho nesse solo, usando as minhas plantas de serviço. Ou plantas de cobertura, ou hoje a gente pode fazer uma alternativa de renda também na segunda safra, num outro momento. Raízes profundas buscando, de repente, o que eu já perdi. Entre aspas. Está guardado. Trazendo isso para cima novamente, como uma bomba, e essa microbiota no 0 a 10, 0 a 20, processando isso tudo novamente. Então, as 2 formas. Ou eu adubo, ou eu uso plantas de cobertura. Lembrando, não é ou, é e. Porque eu tenho que ter uma análise de solo e fazer o complemento. Tá? Não tem mágica. Como eu falei, micro-organismo não faz aparecer nada, né? Ele só processa, não fabrica. Certo? E aqui só uma curiosidade também, ó, quando a gente tem o nosso resíduo lá de palhada, eu tenho primeiro um ataque de trituradores, que geralmente é inseto, é uma mesofauna que a gente diz, para depois, no final, eu ter um ataque de micro-organismo. Então, aí aqui entra uma outra dica, que às vezes a gente pensa, né, é o uso de outros produtos que conectam com essa microbiota. Às vezes eu usar produtos que são mais específicos para controle de alguns insetos é interessante. Nós precisamos de uma população também de outros organismos nessa lavoura. Ela tem que ser viva, senão outros elos vão se quebrar. Só micro-organismo sozinho também não faz milagre. E aqui uma curiosidade. Ó, quando eu começo num resíduo vegetal, eu tenho tudo isso aqui. Ó, muita celulose, hemicelulose, que é uma porção, lignina, proteína. E olha, depois de um processo de degradação em uma safra, aí, eu fico com, principalmente, lignina, difícil de quebrar. Por isso que, às vezes, vai sobrando um pouco de palha que não some algumas estruturas, né? Elas são difíceis. Você achar um micro-organismo lignolítico é difícil. E aí tem algumas tecnologias hoje no mercado, né, que, para nós, pensando lá no ambiente onde já degrada muito rápido a palha, não eram tão interessantes. Mas aqui eu fico curioso para ver, são alguns produtos que aceleram essa degradação de palha. Se a gente for ver, eles usam, por exemplo, conteúdo de rumen, de boi. Se a gente pensar que o boi não consegue degradar esse pasto que ele consome, quem faz isso são os micro-organismos, né? Então, às vezes, a gente fazer uso dessas estratégia possa ser bom para cá, pensando em um local onde você tem esse acúmulo de palha, às vezes 10 centímetros não vai, né? Da gente entrar, porque essa lignina vai acumulando aí. E aí, só para a gente finalizar essa parte do solo,
Quando eu tenho uma diminuição, esse aqui é aquele agregado que eu mostrei antes, quando eu tenho uma diminuição de matéria orgânica, de água e do oxigênio, o que começa a acontecer aí? Se eu compactar esse macroagregado, o que acontece? Vamos imaginar que a gente fizesse um achatamento dele. Pum, passou o trator, o boi pisou. Todo o oxigênio e a água daqui vão sair. Começa por aí. E aí a gente já começa uma reação em cadeia. Não tem oxigênio para micro-organismo, não tem água. E a gente começa a atrapalhar a vida dessa microbiota. Como que eu reverto isso? Raiz de planta. É um dos melhores descompactadores que a gente tem. Mas, às vezes, claro, está num nível um pouco mais complexo, vai ter que fazer uma intervenção mecânica. Tá? Mas eu queria deixar essa mensagem para vocês. Não tem física sem microbiologia. Mas se a física não ajudar também, acaba com a microbiota. Tá? E aí nós já falamos também da importância da química um pouco antes. Então fica para vocês essa mensagem de eu tenho já meu bioinsumo lá, preciso cuidar desse solo para manter esse solo vivo, ativo, e eu tenho que repor os meus nutrientes. Para não levar o meu solo para um nível de degradação. Então, para o solo não ver o sol. Gostei dessa frase que eu escutei de um professor aqui do Sul, viu? Interessante. Ele falou que não era dele, mas se aparecer o dono aí, eu devolvo. Para o solo não ver o sol, a gente tem que ter alguns cuidados. Tá? Então, repor esses nutrientes é um deles. E agora, na segunda parte, eu vou comentar um pouquinho sobre a parte dos bioinsumos. Hoje, o que a gente tem para uso e também dar umas dicas aí de uso no trigo e no milho. Aqui, só uma brincadeira com vocês, eu fui no Google e coloquei bioinsumos para trigo e para milho. O de cima deve ser o do milho. E aí aparecem alguns produtos aqui que eu não conhecia, exceto um, que é esse aqui, que é o Bioma Fós, que está na boca do povo, como diz o outro. Vou falar um pouquinho dele. Mas aqui não é o melhor lugar para eu fazer isso, obviamente, né? Vou conversar com o agrônomo da propriedade, mas eu vou dar uma dica também no final aqui dessa parte, que é onde a gente tem uma ferramenta fantástica hoje, feita pelo Ministério da Agricultura, que é a nossa biblioteca de produto registrado para uso como bioinsumo. Tá? E daí eu vou deixar uma dica, tem um aplicativo que pode ser baixado, e é bem interessante. Mas, curiosidades. Então, de bioinsumo e o que a gente tem hoje. Para trigo, nós temos hoje de inoculante, então, que são estimulantes ou colocados no mercado como fixador de nitrogênio, promoção de crescimento. Nós temos 9 produtos hoje registrados nessa base do Ministério. Tá? Tudo isso que eu colocar de registrado aqui é no Ministério da Agricultura. E eles todos são a base dessa bactéria aqui, ó, uma velha conhecida nossa na agricultura. Esse azospirillum está em tudo. Né? Parece o agro, né? Está em tudo, é pop, né? Esse aí ele vai para todo lado. E de fato, ele tem uma boa eficiência, só que o discurso dele mudou, viu? 10 anos atrás, ele era um fixador de nitrogênio. E hoje ele continua sendo, mas o que descobriu-se é que ele é muito mais um promotor de crescimento de raiz. E a planta consegue usar melhor os nutrientes que você usa, seja nitrogenado, fósforo. Então, essa é a grande sacada. Tá? Tem um exemplo aqui, ó, esse um dos produtos, até eu coloquei algumas empresas que tem lá nesses registros, ó, mas não é propaganda nem nada, porque está lá no aplicativo que vocês vão acessar. Tá bom? Vocês vão ver que tem várias empresas, algumas são figurinhas já carimbadas aí do produtor. E as empresas famosas também. Né? Vamos falar o nome delas, porque está escrito aí, mas tem a própria BASF, tem Irrara, tem FMC, todas que você pensar aí estão também na luta com os biológicos. Esse Azototal é o produto que é desenvolvido com a Embrapa, por isso coloquei uma foto dele, tem uns que eu não vou mostrar, vocês vão ver. Mas ele também é um produto que é registrado para milho, para pastagens, e é bacana e está à disposição aí para uso no mercado. Anderson, como que eu uso esse produto? Ele tem uma bula para cada cultura, daí é aquela história. O produtor consegue, pelo próprio bula, ter uma informação, mas o agrônomo sempre é o que a gente recomenda, né? Que ele faça. E quando eu penso no milho, aí a gente já muda de figura. Dá uma olhada no milho. 25 produtos registrados para milho. Tá? E aí,
O nosso Agropop, Azospirillum também, está aqui, ó, com 20 produtos. E é nessa linha, fixação, promoção de crescimento. Mas aí eu chamo a atenção para uma questão. Olha quem que começa a aparecer aqui. Ó. Lembra daquele formato de célula bacteriana, o Bacillus? Parece um bastonetezinho, né? Uns nomes aqui bem diferentes, tá? Aí eu até coloquei aqui, ó, porque lá eles não dizem o que ele faria nessa planta. Mas eu procurei um pouquinho pela espécie. Ó. Então, esse aqui é um promotor de crescimento, aqui também. Esse produto aqui, que tem os 2 bacilos, é o Biomafos. Tá? Só que se a gente olhar esses grupos aqui de bactéria, vocês vão ver ele em todos os produtos quase que a gente tem no comércio. Desde que é inoculante até quem mata tudo. Parece que eles são os Highlander do mundo, sabe? É muito interessante. Mas por que isso? Nós estamos com a base nossa de espécie microbiana dentro dos bioinsumos muito fechado, muito pequena ainda. É como se as empresas tivessem 2 ou 3 princípios ativos para trabalhar e elas tivessem que controlar todas as doenças que a gente tem na agricultura do Brasil. E a gente sabe que não é isso. Então, há um campo gigantesco de trabalho aqui, para quem está na academia ainda, ou para quem, né, os agrônomos que se interessam por isso. É como a gente avança nessa melhoria da base. E aqui eu vou falar só o Biomafos rapidamente. Ele é o produto da Embrapa, e junto com a empresa Bioma e com a empresa, acho que é Simbiose, tem uma conexão também. E ele se propõe, então, a ajudar na solubilização de fósforo. Tá? Orgânico e inorgânico. Daí eu vou deixar a polêmica para os colegas da química de solo, porque gera um embatezinho, né? Tem gente que fala, rapaz, esse produto é bom mesmo. Mas, de fato, tem resultados hoje que mostram o potencial dele de uso. E ele tem registro originalmente para milho. Agora parece que saiu de soja também, só que daí esse aplicativo do mapa que eu vou mostrar para vocês, a última atualização dele não estava o bioma lá dentro ainda. Tá? Então, estou colocando ele como só sendo para o milho. E um produto que é interessante também, que está para o milho, mas aí está expandindo o registro para outros, e aqui fica uma curiosidade, porque eu estou falando de registro para outras culturas. Os inoculantes e estimulantes, o registro é por cultura. Então, é para o milho, para o trigo, para o arroz. Já quando eu uso um bioinsumo que é controlador de doença, ele é registrado para o alvo. O que quer dizer isso? Eu posso... Se eu tenho uma fusariose que ocorre em milho, trigo, eu posso pegar o mesmo produto e aplicar nessas culturas. Essa é a grande sacada aí para vocês ficarem atentos a isso. Tá? Então, aqui, eu não posso, hoje o agrônomo não pode receitar esse produto chamado Auras para você usar, por exemplo, no arroz, porque não tem o registro para a cultura do arroz. Se fosse um patógeno, ele poderia usar tranquilamente. Mas, enfim, está tudo em estudo para outras culturas. Hoje o registro está para o milho. E essa bactéria tem uma questão interessante que vem nesse produto, que ela ajuda na tolerância à seca. Então, um ano como esse que a gente teve aqui, vai salvar tudo? Não. Mas vai dar uma sobrevida. Vou dar um exemplo simples. Quando você tem a safrinha de milho, por exemplo, no Mato Grosso, se você corta a chuva antes, às vezes ele não completa o ciclo por conta de uma semana que você plantou fora da janela. Então, com o uso de uma bactéria dessa, você conseguiria uma sobrevida. Você consegue, né, que, de repente, um ciclo se complete ou que você melhore um pouco ainda, mesmo durante a seca. Essa aí é uma luz verde piscando aí para a gente estudar para as culturas que a gente mais planta aqui. Tá? É muito interessante. E essa bactéria, ela forma, para quem não tem assim, o conhecimento sobre esse produto, não sei se vocês já viram aquele gel que a gente usa quando vai plantar, principalmente eucalipto. Tem um gel que mantém a umidade da raiz do tubete por mais tempo lá no campo, até que venham as chuvas e tudo dê certo, né? Ele faz isso naturalmente, com exopolissacarídeos. Ele faz essa camada ao redor da raiz e fica uma camada úmida, vamos dizer assim, por mais tempo. Aqui eu tenho 3 slides que tem mais texto, mas essa vai ficar à disposição depois no site do evento, a apresentação, vocês podem pegar. E não tem foto, mas a mensagem é importante. Uma coisa que eu participei ontem, comentei antes da palestra de nematóide, né?
E lá o colega falava, ele é aqui do Rio Grande do Sul, acho que Instituto Fito, salvo engano o nome, e ele deu essa palestra para meus colegas na Embrapa. Eu assisti. Olha a importância do que vocês estão fazendo hoje. Né? Por que a gente está aqui, né? Ontem eu estava lá também escutando a palestra e me atualizando, aprendendo. E hoje estou aqui conversando com vocês, passando um pouco de outro tema, e assim vai a vida. Então, isso aqui é um ambiente fantástico. Quem veio aqui hoje, né, vai levar muita coisa boa embora. Eu acho fantástico. Tá? Então, já parabéns aí para vocês também. Mas, enfim, esse colega comentou aqui, ó, esse nematóide, o Javanica, é, de longe, para ele, hoje, o principal problema que a gente tem em solos gaúchos. Só que, segundo ele, numa pesquisa, um levantamento que foi feito, o produtor gaúcho ainda não está, isso não é crítica, é alerta, não está atento ao problema do nematóide. É silencioso e ele está ali. Quem já enfrentou pontos mais graves correu atrás. Então, enfim, não vou entrar na polêmica do nematóide, mas fica o alerta. Olha quantos produtos a gente tem para ele, ó. 17 produtos no mercado. 30 para o incógnita. Mas por que eu tenho tanta coisa para nematóide? E tenho pouca coisa lá para o trigo, por exemplo. Né? Aqui, ó, só lembrando aquilo que eu falei antes. Ó, o registro é para o alvo. Então, qualquer cultura que aparecer, você pode usar. Uma coisa que é interessante aí, olha só quem que aparece aqui nos produtos. Ó. Só esse Bzinho com ponto é a abreviação do Bacillus aqui, tá? Então é tudo Bacillus aqui, ó. Tem um nomezinho diferente aqui, beleza. Olha lá de Bacillus de novo. Esse Pastelomices aqui, foge um pouquinho a regra. Bacillus, Bacillus, Bacillus. Por que que é tudo o mesmo? Agora arrumei uma companheira aqui. Uma mosquinha aqui me ajudando. Esse grupo de micro-organismos, primeiro, com a febre do biológico, muitas empresas foram buscar no que já estava no mercado. Porque esses produtos eles já têm uma formulação pronta, ele já tem tempo de prateleira garantido. Então é natural que a gente busque na nossa biblioteca primeiro. Mas, volto a falar, a nossa base de biológico em número de espécies está muito fechada. Tem que abrir. Temos que pesquisar um pouco mais. Né? Eu acho que a gente pode bem mais que isso. Nós temos muita coisa escondida ainda. Na gaveta do Anderson, por exemplo. Vou me incluir, né? Ali tem coisa. Tem que garimpar um pouco mais. Tem que sair coisa daí que não está aqui. Beleza? Vamos lá. Por que que tem tanto produto aqui? Né? Só para a gente, curiosidade. No ano passado eu fui numa reunião no Instituto Mato Grossense do Algodão. Então, responsável por uma área gigantesca de algodão e soja, né? Faz soja e algodão. E aí eles, por muitos anos, o problema deles era o bicudo do algodoeiro. De longe. Você fala, qual é o principal problema? Pum, pum, sempre o bicudo, bicudo. E aí o diretor do instituto falou assim, Anderson, hoje não mais. Algumas áreas até pode ser o bicudo, na outra é o nematóide. Olha só o impacto dessa frase. E aí, claro, as empresas têm uma dedicação, porque lá é um mercado onde ela vai faturar mais. Né? Então, começa assim. Onde eu tenho menor chance de ganho, as empresas vão investindo menos. Isso no começo. Depois a coisa vai equilibrando. Aqui tem mais um, ó, que é um conhecido também, o Pratilencos. Tem 23 produtos registrados e as figurinhas ali carimbadas. Aí. Aqui aparece um fungo, ó, controlador biológico, que é o tricoderma, mas continua muito restrito. E aqui, acho que esse é o meu penúltimo, que isso aqui não tem foto, assim, mas eu acho que ele é importante para vocês, então eu quis deixar, que é a parte de pragas. Quando eu busquei doenças, controladores de doenças, se eu pego as principais doenças do trigo e do milho, nós não temos produto registrado especificamente para esses micro-organismos ainda. Então, não coloquei nenhum slide para vocês. Tá? De novo, né? Anderson tem que trabalhar mais, tem que mostrar alguma coisa para nós aí nesse sentido. Vou falar da minha missão depois aqui nesse estado.
Além de ter voltado para o meu estado natal, né? Mas tem uma profissional aí também, que é bacana. Mas, enfim, ó, Spodoptera, Pseudoplusia aqui, né? Tem os nomes comuns aqui em cima. Nós temos muitos produtos aí registrados. E aí, de novo, posso usar no trigo? Aqui eu separei trigo e milho porque eu peguei as pragas principais de um e de outro. Mas, enfim, segundo uma publicação da Embrapa, algumas até se repetem. Ó. Percevejo marrom é o que tem. Para outras pragas, ainda não para o alvo. Vou mostrar no aplicativo depois. E aí, principalmente para controle de lagarta, olha quem que aparece aqui. Ó. Um bacillus de novo. Nossa, mas esse é um cidadão bem diferenciado, porque ele produz uma proteína, que é um cristal, que acaba matando as lagartas. Então, por isso que controle de lagarta, quase todos os produtos vão vir à base desse famoso BT, né, que ele deu origem a algumas plantas transgênicas aí também com essa expressão. Para quem piscou, eu mudei de slide, e esse é o último dos cansativos aí. Tá? Aqui ó, eu separei por milho, mas a Spodoptera volta aqui, os mesmos 24 produtos, mas aí tem produto para cigarrinha, aqui entra um fungo diferente, ó, que é o Bovéria baciana, mas é um velho conhecido dos agricultores, porque, por exemplo, a bananicultura já usa isso há tempo, para controle de inseto. Só que daí agora expandiu. E o BT novamente aqui, né? Sempre na área. E aqui vou encerrar minha palestra falando para vocês não do Programa Nacional de Bioinsumo do MAPA, mas eu quero chamar a atenção de uma coisa para vocês. Tem uma página deles, né? Ou nossa, porque é do Brasil e nós somos brasileiros, né? Então, tem a página de bioinsumos. Vai ficar na palestra gravada, aqui em cima no PDF, dá para ler o endereço, mas se você colocar Programa Bioinsumos e digitar no mapa, pum, no Google, vem isso aqui. E aqui dentro, você vai encontrar conceitos, um marco regulatório, né, Catálogo Nacional de Bioinsumo. Esse é o ponto. É aqui que está o segredo da coisa. Que não é tão segredo, né? Está público aí para nós. Quando você clica nesse catálogo aqui, em vez dele te mostrar uma lista gigantesca, ele vai para esse aplicativo aqui, ó, que você pode baixar no iPhone ou no... Agora eu falei o nome das marcas aí. Ou no Android, né? Baixa lá e ele vai e funciona bem. E essa é mais ou menos a cara dele quando você for baixar. O que tem dentro desse aplicativo? Lá você consegue pesquisar. Por alvo. Eu quero controlar tal fungo. Busca pelo nome científico. Não, busca pelo nome comum do fungo. Busca pela cultura, se eu estou procurando um inoculante. E está separado por inoculante e controle de... Aí está escrito pragas, está de forma genérica, mas está praga e doença lá dentro. Então está nematóide, fungo e inseto. Tá? Então, assim, ó, de tudo que a gente conversou hoje, talvez esse seja o ponto primordial aí para vocês levarem como dica para casa. Tá? Então, aqueles 3 slides que eu mostrei que não tinha figura nenhuma, pesados ali, eles estão aqui dentro. Aquilo é uma síntese. Tá? Só para chamar a atenção que a gente tem as ferramentas. E aqui, uma curiosidade, isso aqui dá para fazer uma palestra com esse artigo aqui, mas não é o caso hoje. Está na revista A Granja. E eu escrevi, acho que 1 ano e meio atrás, talvez, e é assim, ó, planejamento, compra e aproveitamento do potencial de inoculante e bioinsumo. Na verdade, aqui, não precisa, inoculante está dentro de bioinsumo, tá? Mas aí o colega jornalista fez a edição dele, acho que no entendimento dele ficaria separado. Mas tem 4 dicas aqui. Vou me aproximar um pouquinho aqui, que eu já estou ficando idoso também. Mas é assim, primeira delas é planejamento de quantidade. Micro-organismo tem o tempo de validade diferente do químico. Eu não posso comprar pensando que vou usar 1 ano, 2 depois. A maioria tem 6 meses de prateleira. Exceto os bacilos aí que tem um pouco mais, mas sempre fiquem atentos a isso. Uma outra dica que tem aqui, todos os produtos devem estar registrados no mapa. Isso é a garantia mínima do produtor que um órgão idôneo fez uma mínima avaliação desse produto antes do registro. Tá? Isso aí é a base da base. Apareceu alguém vendendo alguma coisa, oferecendo, onde está o registro? Como é que está? Tá? E a outra é você ver também a questão da compatibilidade com outros produtos que você vai aplicar.
Esse é chave também. Às vezes o produtor já mata o bioinsumo antes de usar. É triste isso, mas é verdade. E a última é o transporte. Aqui para nós as temperaturas são mais amenas. Mas quando você pega um Mato Grosso daí num setembro ali, que dá 45 graus na sombra, às vezes nesse transporte você danifica o seu produto. Ele é vivo. Tá? Então é chave essa informação aí. E a mensagem então, para a gente fechar, os bioinsumos eles são uma realidade, está aí o aplicativo, deem uma olhada, tem meus contatos no próximo slide, pode perguntar. Eu gosto da interação aí, é bom demais. O produtor já tem o bioinsumo naturalmente, se ele deixar o solo dele vivo, cuidar desse solo. E esse manejo aqui ele é fundamental para receber esse bioinsumo. Não adianta eu aplicar algo vivo se lá não tem a condição ótima para ele prosperar. Finalizo agradecendo. Eu ia parar no 45, mas fomos no 48. Estou aberto a perguntas aí, Luiz. Obrigado. Obrigada, professor Anderson. Abrimos aqui um espaço para perguntas. Fiquem bem à vontade. Levanta a mão, a gente leva o microfone aí para o pessoal. Vamos aproveitar o conhecimento, professor Anderson, grande pesquisador, estudioso da área, trazendo um conhecimento sempre atualizado, né, professor? Muito interessante essa sua palestra, ela uma verdadeira aula, uma sequência bastante lógica, meus parabéns. E o ponto que você chega é que temos poucos micro-organismos. E há anos já venho notando uma coisa. Pergunto para você, quem é que aduba a floresta amazônica? Tem a resposta? Então você pega um saco desses, grande, vazio, vá lá para o solo da floresta, recolhe todo aquele material que está lá e leva para o laboratório, que acho que você vai aumentar tremendamente o elenco de micro-organismos que são bons para a agricultura. Só um comentário. Não, obrigado pelo comentário. Com certeza. Lembrando que a floresta ela só não é adubada como o micro-organismo processa, né? Porque tudo vai caindo ali. Lembra, ó, não, na floresta não tem exportação. Essa é a diferencial. Agora, concordo que a biblioteca nossa está lá, né? Um dos lugares para a gente buscar. Uma questão interessante, só para a gente fazer uma analogia. O produtor, eu comentei antes, ele exporta, não tem exportação. Diferente do nosso produtor, que quando coloca o boi ou colhe, né, que eu comentei, ele exporta. Se alguém tiver mais alguma pergunta, Luiz. O microfone está à disposição, pessoal. Lá no fundo, Luiz. Lá. Aonde? Ah, lá. Chegou lá. Se alguém depois tiver alguma dúvida ou quiser... Eu comentei de alguns bioinsumos, né? Eu sei que aqui tem uns colegas das cooperativas também, ou agrônomos, que às vezes querem fazer algum ensaio, ou estão fazendo algum ensaio, quiser interagir ou discutir um pouco, pode ter o meu e-mail lá, é o contato principal, e tem outras informações por aí também disponíveis. Fala, senhor. Bom dia a todos, meu nome é Nildo Iscariote. Aproveitando a oportunidade, professor, a gente sabe que cada dia mais o nosso agricultor está usando defensivos, herbicida, fungicida, inseticida. Qual é o impacto de todos esses produtos na vida microbiana do nosso solo? Obrigado pela pergunta. Não, o impacto ele é grande, mas aí assim, ó, eu como, vamos falar, porque ver uma posição ecológica, mas não um bicho grilo que a gente diz, né? A gente tem que usar o que causa o menor impacto. Esse é o ponto. Né? Se a gente pensar, eu hoje, se eu tomei banho em casa, eu já causei um impacto para um monte de gente, que é tipo, alguém fez uma barragem para gerar energia elétrica ou tirou gás de algum lugar para aquecer a água lá de casa. Então o impacto está aí. O que a gente consegue fazer é trabalhar com o menor impacto. Então é a escolha de produtos, né? Que a gente consiga reduzir o impacto no ambiente agrícola, inclusive. A gente precisa comer, precisa produzir o alimento, e como eu faço isso de uma forma sustentável, né? Mas para ser sustentável tem que ter o econômico e o ambiental juntos, e o social.
Tá? Então, acho que a ideia é por aí. Mas o impacto sempre vai ter. Qualquer ação nossa, aqui, enquanto nesse plano, vai ter impacto. Anderson, eu não acompanhei toda a tua palestra, me desculpe então se eu for repetitivo. Com relação à produção on-farm, alguns cuidados assim, um pequeno comentário sobre isso, por favor. Essa aí a gente podia fazer outra palestra, né, no online depois sobre o on-farm, né? Mas eu não sou nem um pouco polêmico. Eu acho assim, o que despertou para o on-farm, vou falar uma opinião do pesquisador, tá? Enquanto nós comprávamos inoculante, Rhizobium, Azospirillum, a R$7 uma dose por hectare, 5, 3 em algum momento, mas isso uns 5, 6 anos atrás, principalmente o Rhizobium, ninguém queria fazer um farm. Por que eu vou fazer um farm? A Embrapa fornecia, né, a linhagem praticamente gratuitamente, a licença, e todo mundo vivia bem. Quando a gente começa a ter um produto, vou dar um exemplo de um caseiro, tá? O Biomafos, que tem conexão com a Embrapa hoje, custa... Naquela fotinha do Google ali, que aparece um produto de 2 litros, tá? Que é para 20 hectares, acho que está 1.800. Então, quer dizer que está R$90 a dose por hectare. Quando eu começo a ter esse tipo de produto no mercado, e se você pegar um fungicida biológico, ele está 100, 200, compara com o químico da empresa famosa. Isso aí suscitou a produção em casa. Tá? Um dos pontos. Agora, quanto a fazer ou não... Esse é um tema bem polêmico, tá? Dentro da Embrapa, mas se você for no mapa, ele incentiva que tenha. Deu até curso de produção do BT, que é o Bacillus thuringiense, aquele para inseto. A questão é, hoje tem gente fazendo coisa na caixa d'água, né? Tudo aberto, muito louco o negócio, assim, né? Com perdão da palavra, assim. Então, mas tem um farm, eu já visitei biofábrica em fazenda que parecia uma cervejaria. O negócio é tudo no inox, num capricho que era tipo assim um laboratório fantástico. Né? A empresa contratou um cara com doutorado para tocar o laboratório dele lá, a biofábrica. Então, quer dizer, que on-farm é esse, né? Tá? Então, já há 2 tipos de on-farm. E o outro é a questão legal, que hoje as empresas, né? Deve ter aqui os colegas das empresas, e eu me solidarizo com eles, tem um micro-organismo desse que não é da Embrapa, por exemplo. Não é, tipo, já aberto, né? E é uma tecnologia que eles batalharam para descobrir e desenvolver o bicho, vamos chamar assim. E aí, quando você produz em casa, você não estaria pagando uma licença por esse uso. Então, é uma outra discussão. Tá? E aí, a questão é a seguinte, né? Aqui, como tem muito no Brasil hoje, né? O pessoal deve gostar de fazer a cerveja em casa, alguns. Né? Pensa você fazendo uma cerveja no negócio totalmente aberto, né? E quando você entra na cervejaria lá e vai visitar, é fantástico, é tudo de inox, tudo limpo. Essa é a pegada. Outra questão, eu já avaliei produto on-farm. De produtor que me ajudava em outros trabalhos de campo, assim, de bioinsumo, e ele produzia. Daí eu falei, eu levo e analiso para você. Devolvia lá. O que encontra? Mistura de tudo quanto é coisa, e não dava o número certo de célula, muito abaixo. Então, assim, é um caminho... O próprio mapa, como eu comentei, né, ele quer que a Embrapa, então, em vez de só faça uma crítica, que ela ajude que a coisa aconteça da forma adequada. Também concordo. Mas eu estou vendo a gente aqui parado e o final é lá na Copa, lá. Entende? Então, a gente tem que começar assim, né? A gente está engatinhando ainda. Mas eu não gosto de colocar nenhuma pá de cal sobre nada, assim, né? Eu estou aqui para dizer o oposto do que eu disse ontem, desde que a gente tenha argumentos, novas informações para isso. Muito bem, mais algum questionamento, pessoal? Senão a gente agradece aqui a participação do professor Anderson Ferreira. Convidamos o Marlon Casanova e o Maurício Albertoni Scariotti para fazer a entrega de um mimo. Uma salva de palmas, nossa gratidão em nome da comissão organizadora, 7º Fórum Norte Gaúcho do Trigo, 9º Fórum Norte Gaúcho do Milho. Beleza. Gratidão, professor Anderson, pelo conhecimento, pela entrega hoje neste importante evento. Obrigado, viu? Não, só agradecer mais uma vez, Luiz, parabéns pelo evento, casa cheia, e parabéns a quem veio. Como eu comentei antes, ontem eu estava lá me atualizando, hoje estou aqui trocando um pouco de ideia com vocês. E essa é a vida. Todo mundo tem que aprender um pouco, em algum momento, né? Ninguém sabe tudo. E também ninguém
não sabe nada, que não possa aprender. Então, assim, acho que vir aqui é bacana demais. Então, agradeço vocês pela oportunidade. Bom evento aí, sequência. Um abraço. Muito bem. Obrigada, Anderson.